Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história de Noé e o dilúvio. Uma narrativa cheia de significados profundos e lições valiosas que atravessaram gerações e inspiraram pessoas em todo o mundo. Noé, um homem justo em meio a uma humanidade corrompida, recebeu uma missão divina que mudaria o destino da humanidade. Deus, desapontado com a maldade e a violência dos homens, decidiu purificar a terra com um dilúvio. Mas em meio a essa iminente destruição, ele escolheu Noé e sua família para a salvação, juntamente com um par de cada espécie animal, para repovoar a terra após o cataclismo. Imaginem a grandiosidade dessa tarefa. Deus ordenou a Noé que construísse uma gigantesca arca, feita de madeira de cipreste, com dimensões específicas e detalhes minuciosos. Enquanto Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, se dedicavam incansavelmente à construção, o restante da população zombava de suas ações, incapazes de compreender a iminência do dilúvio. Finalmente, quando a arca foi concluída, a natureza se revelou em toda a sua força. Chuvas torrenciais caíram por fortes dias e fortes noites, inundando toda a terra, enquanto Noé, sua família e os animais se refugiavam na arca flutuante. Mas o dilúvio não foi apenas uma história de destruição. Dentro da arca, Noé e sua família encontraram proteção, enquanto os outros seres vivos foram poupados da extinção. A história também nos apresenta a simbologia do arco-íris, como uma promessa divina de que nunca mais haveria outro dilúvio para devastar a terra. A jornada de Noé não terminou com o fim das águas, pois enfrentou desafios para reconstruir suas vidas após o dilúvio, enfrentando dificuldades e experimentando a fidelidade de Deus. Após o dilúvio, Noé e sua família começaram a repovoar a terra. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tiveram um papel importante na multiplicação das pessoas e no estabelecimento de novas sociedades. A Bíblia descreve como eles se espalharam por diferentes regiões, dando origem a várias nações. Um evento significativo ocorreu após o dilúvio, conhecido como a Torre de Babel. Naquela época, toda a humanidade falava a mesma língua e decidiu construir uma torre que alcançasse os céus, desafiando a autoridade de Deus. Mas Deus interveio, confundindo sua língua, fazendo com que as pessoas não conseguissem mais se entender. Como resultado, elas se dispersaram por toda a terra, formando diferentes grupos linguísticos e culturais. A partir das linhagens de Sem, Cam e Jafé, surgiram várias nações que desempenharam papéis cruciais na história bíblica e na formação do povo de Israel. Por exemplo, Abraão, uma figura central na Bíblia, veio da linhagem de Sem. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma descendência numerosa e a terra prometida para sua posteridade. A narrativa continua com a história de Isaque e Jacó, também conhecido como Israel. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Eles foram os ancestrais dos israelitas, que mais tarde se tornaram uma nação poderosa sob a liderança de Moisés e Josué. A história de Noé também deu origem a um dos mais conhecidos símbolos da aliança entre Deus e a humanidade, o arco-íris. Após o dilúvio, Deus colocou um arco-íris nos céus como um sinal da sua promessa de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Além da Bíblia, a história de Noé e o dilúvio são encontrados em várias outras tradições religiosas e mitologias antigas, em diferentes culturas ao redor do mundo, o que destaca a universalidade e a importância dessa narrativa. Em suma, a história de Noé é uma das mais fundamentais e influentes da Bíblia, servindo como uma lição sobre a importância da obediência a Deus, a esperança após a tempestade e a promessa divina de proteção e renovação. Após o dilúvio, Noé e sua família enfrentaram os desafios de reconstruir suas vidas em uma terra que havia sido devastada pelas águas. Eles enfrentaram dificuldades, mas também experimentaram a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de proteção. Noé é considerado um herói da fé na tradição judaico-cristã, pois mesmo diante do ceticismo e da oposição dos outros, ele permaneceu fiel e obediente às instruções divinas.
A Bíblia relata que Noé viveu por centenas de anos após o dilúvio e morreu aos 950 anos. Um episódio notável após o dilúvio envolveu Noé e a produção de vinho. Após o dilúvio, ele plantou uma vinha, colheu uvas e fermentou o suco para fazer vinho. No entanto, Noé se embriagou e ficou nu em sua tenda. Seu filho Cam viu a nudez do pai e, em vez de cobri-lo com respeito, relatou isso aos seus irmãos, Sem e Jafé. Ao saber disso, Sem e Jafé cobriram o pai sem olhar para sua nudez, demonstrando respeito e honra ao pai. Esse episódio ilustra a importância do respeito pelos pais e o cuidado para evitar tratar com desprezo aqueles que estiverem em situações vulneráveis. A história de Noé também contém lições morais e éticas, incluindo a responsabilidade do homem para com a criação de Deus. Noé foi escolhido como o salvador da vida animal e foi incumbido de preservar a diversidade das espécies em meio ao dilúvio. Isso reforça a ideia de que o ser humano é um guardião da criação e tem a responsabilidade de cuidar do meio ambiente e das demais criaturas com as quais compartilhamos o planeta. A história de Noé e o dilúvio também aparecem em outras tradições religiosas e mitológicas em diferentes culturas. Isso sugere a possibilidade de um evento catastrófico global na antiguidade que teve um impacto significativo na memória coletiva da humanidade. No contexto cristão, a história de Noé é frequentemente vista como um precursor ou prefiguração do batismo, em que as águas do dilúvio simbolizam a purificação do pecado e a oportunidade de recomeçar. Em suma, a história de Noé é rica em significado e ensinamentos, destacando a importância da fé, obediência, respeito e responsabilidade, além de ilustrar a crença na providência divina e a esperança de um novo começo, mesmo após as piores tempestades. É uma história que continua a inspirar e ressoar em muitos corações e mentes ao longo dos séculos. Então, venha comigo explorar essa história repleta de fé, obediência e redenção. Vamos entender como a narrativa de Noé ultrapassou as fronteiras das tradições religiosas e tocou o coração da humanidade. Compartilhe, inscreva-se e embarque nessa viagem de aprendizado e inspiração. Não se esqueça de deixar seu like e comentário compartilhando o que essa história significa para você.